Olá! Hoje nós vamos conversar sobre o Barroco Mineiro. Este é o tema do Religare desta semana, aqui pela TV Horizonte, uma emissora da rede Catedral de Comunicação. E para falar sobre este tema, convidamos a professora, historiadora e escritora Guiomar de Gramont. Ela trabalha na UFOP. Tudo bem, professora? Tudo ótimo. Que alegria poder contar com a sua presença aqui. Para mim é que é mais alegria. Vamos conhecer mais sobre o Barroco Mineiro na entrevista de hoje. Você pode participar desta entrevista através da nossa página, enviando questões e também sugestões, se informando sobre a programação do Religare. Nossa página é www.pucminas.br/ppgcr. Professora, o que é o Barroco Mineiro? O que caracteriza o Barroco Mineiro? Na verdade, o termo barroco, ele foi inventado de forma pejorativa no século XVIII. Ele significava ou a pérola irregular ou um silogismo, quer dizer, um raciocínio falso, não é? Para dizer assim a grosso modo. E esse termo foi aplicado às obras dessa época, que eram obras que continham excessos, que continham uma exacerbação das emoções. E, então, esse é um estilo que, na verdade, se consolida na Europa e, ao chegar a Minas, ganha um sentido um pouco mais leve, um pouco mais alegre, mais colorido, diríamos assim, com um predomínio assim, de questões assim, um pouco menos mórbidas do que aquilo que a gente chama de barroco europeu. Sim. No Barroco Mineiro, qual que é a mensagem? É uma mensagem estritamente religiosa ou algo de político, da vida cotidiana? O que essa arte expressa da realidade, não das pessoas? Assim, eu diria que o barroco é percebido assim como uma espécie de jogo entre o espírito e os sentidos e a carne. Há como que um jogo trágico que aparece também em muitas obras assim desse período, inclusive porque a morte é uma morte didática, é uma morte que ensina como viver a vida. Esse é um grande tema do barroco, né? Essa morte como professora da virtude da vida. Morro porque não morro, como dizia Santa Teresa de Ávila, mas justamente por esse esforço vamos dizer assim, de reprimir os sentidos, faz com que os sentidos gritem, com que o barroco seja também assim, muito sensual na sua concepção. E, sobretudo, o barroco mineiro. Nós temos muitas obras, sobretudo na pintura, em que aparecem elementos, sim, do cotidiano. Como você menciona, por exemplo, há um quadro da morte de Abraão, de Ataíde, que representa a morte de Abraão tal como está numa Bíblia antiga, porque os artistas emulavam, imitavam muitas obras de figuras, mas nesse quadro aparece alguém trazendo um prato de comida, um prato fumegante, né? Tem uma escarradeira sobre a cama. Então, há elementos que compunham mesmo a vida cotidiana da colônia e que acabam sendo incorporados às obras barrocas. E o jogo político? Como é que ele aparece no barroco? O barroco, eu acredito, reflete uma união muito forte que existia na época entre a igreja e o poder público. Mas essa união era sutilizada pelo papel das irmandades, né, que eram irmãos leigos que regiam toda a vida religiosa da colônia, faziam os casamentos, faziam os funerais, as festas religiosas. Então, na verdade, não era tão evidente essa força política ligada à arte. A arte era como que
talvez como uma forma de fazer com que a população da colônia se distraísse um pouco, cuidasse de questões que eram questões que não eram perigosas, né, para o Estado português. Então, a população se envolvia com a construção das igrejas, com as festas religiosas, deslocava-se muitos recursos para essas atividades, e isso não era mal visto pelo Estado português, justamente porque ali as tensões acumuladas, né, nessa relação política entre colônia e metrópole acabavam se sutilizando. Sim, papel central, então, das ordens. Isso. As ordens eram essas irmandades que eram regidas por critérios raciais. Então, tinha irmandades de pretos, brancos e negros, né, de pardos, brancos e negros. E elas tinham como patrono sempre a figura de um santo. Então, havia a Irmandade de São Francisco, às vezes Nossa Senhora, como Nossa Senhora do Carmo, São José. E cada santo venerado reunia essa agremiação de irmãos leigos. Sim. Em torno também de determinados atributos, como, por exemplo, na Irmandade de São José ficavam os pardos, que eram, em sua grande maioria, artífices ou artistas que viviam no Brasil colonial. Quando nós falamos de barroco, nós falamos de algum estilo ou nós podemos falar de estilos dentro do estilo? Como é isso? Eu diria, assim, que a ideia de estilo, ela é posterior, ela foi colocada anacronicamente, são os nossos olhos contemporâneos que buscam definir determinadas características, que seriam aquelas características que nós chamamos de barroco, e por isso mesmo há idiosincrasias, há particularidades que escapam a essa ideia de estilo e que acabaram originando outras percepções, né, de subestilos, subformas que existiriam dentro do barroco mineiro, não tão fortes como o rococó, como os maneirismos, né, que seriam, na verdade, estilos que fogem àquela ideia do barroco mais pesado, do barroco mais obscuro, mais voltado para o trágico. Então, seriam formas mais leves e mais características da vida no Brasil colonial. E essa diversidade, ela expressa também uma variação na mensagem? Sim, eu diria que sim. Eu diria que sim. Enquanto no barroco europeu nós encontramos, assim, na Alemanha, né, na Itália, esse excesso, essa profusão, tem ao mesmo tempo um eruditismo, né, e esse tema, assim, da morte, assim, levado ao paroxismo. Aqui a gente encontra formas mais populares, elementos, assim, que fogem do usual, como anjinhos que têm, às vezes, faces maliciosas, irônicas, e encontramos, assim, um pouco mais, assim, de delicadeza, de leveza, de rusticidade, também uma rusticidade comovente. O barroco mineiro, ele parece, às vezes, um pouco mais pesado nos elementos, justamente também por causa da pedra-sabão, que é um dos materiais utilizados, mas quando você observa o conjunto, tem muito mais leveza, ele quase parece se tornar música mesmo. As formas arquitetônicas, elas são leves, curvilíneas, e são muito impressionantes por isso também. Sim. Uma observação importante é que as igrejas da segunda metade do século XVIII são chamadas de igrejas borromínicas de Minas, justamente por causa dessas curvas. E essas igrejas, elas não se parecem com as igrejas portuguesas, das quais elas seriam inspiradas. Elas se parecem mais com as igrejas italianas, mas são muito diferentes também das italianas, são mais originais,
mais curiosas mesmo. Assim, só a modo de citação, nós poderíamos falar de artistas, como indivíduos ou de escolas no Barroco? Sim, poderíamos, com certeza. De artistas ou de escolas? Ou das duas coisas? Eu diria mais artistas, porque, na verdade, não há uma especialização no trabalho tão marcada. Inclusive, Caio Bosque é um dos grandes especialistas que escreve sobre essa questão. Um mesmo artífice que era escultor, ele podia também trabalhar como arquiteto, ele acumulava outras funções. Então, é difícil falar em escolas, assim, nesse período. Sim. Eram mais oficinas, né, como as oficinas que existiram, as corporações de ofício que existiram em Portugal, mas menos rígidas nos seus preceitos, na sua forma de organização, onde havia o mestre e os seus oficiais. Ok. Nós estamos conversando com Guiomar de Gramont, ela é historiadora, escritora. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o livro que ela acaba de lançar, não sobre Aleijadinho. O Religário de hoje é sobre o Barroco Mineiro. Nós voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta no Religário de hoje sobre o Barroco Mineiro. A nossa convidada é a professora da UFOP, historiadora, escritora, Guiomar de Gramont. Você pode participar desta entrevista, se informar sobre os próximos programas, detalhes sobre esta conversa através da nossa página www.pucminas.br/ppgcr. É a página do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião, onde você acessa o link do Religário. Professora, seu livro acaba de sair e está provocando uma grande polêmica, uma grande discussão. Aleijadinho e o Aeroplano. O que é esse livro? O que originou esse livro? E quais são as ideias principais que você defende nessa obra? Eu acho que o título já explica um pouco do conteúdo. O Aleijadinho e o Aeroplano é a história de como se forma a ideia de uma arte nacional brasileira. E isso desde o Instituto Histórico Geográfico até os modernistas, passando pelos viajantes e chegando na contemporaneidade também, a forma como o mercado de arte acaba definindo todos os conceitos do que seria a arte brasileira. E Aleijadinho é uma espécie de aeroplano que transita por todos esses universos, porque ele vai, sim, se transformando, o personagem vai sendo criado, construído e reconstruído a cada contexto. Só para dar um exemplo, o Instituto Histórico Geográfico estimula a criação da primeira biografia do artista, na qual ele é apresentado como branco, filho de um pai português, como um personagem que tem uma origem branca e portuguesa. E já no modernismo ele muda de cor, é enfatizado o aspecto mestiço, o fato dele ser filho de uma mulata, ser um mulato, filho de uma negra com português. Então, ele ganha outros matizes que são da brasilidade que se queria construir na época. E esse modelo da Vinci, né? O aeroplano? Em 1911, o Conde Afonso Celso tem um delírio num discurso em Ouro Preto, era bicentenário de Ouro Preto, e fala assim que Aleijadinho costumava ser visto pelos céus de Minas nos aparelhos que ele construía. E isso, para mim, foi delicioso, porque é uma referência ao mito fundador da figura do artista Aleijadinho, que é o mito de Aleijadinho ligado a Leonardo da Vinci. Então, seria assim,
o nosso Leonardo da Vinci. E um proto-Santos Dumont. E um proto-Santos Dumont, como foi o próprio Leonardo. Sim. Né? Agora, essa figura, né? Nós poderíamos falar de um estilo aleijadinho? Existiria isso? Na verdade, a ideia de estilo, ela é também uma aplicação anacrônica, contemporânea, ao passado, quando os artistas não tinham essa preocupação. Eles trabalhavam as obras coletivamente nos seus ateliês, eles não assinavam essas obras. O Rembrandt, inclusive, costumava assinar as obras dos discípulos, e isso era um motivo de honra para esses discípulos. Então, não havia a ideia de autoria e originalidade tal como nós a pensamos hoje. Isso são conceitos que servem aos críticos de arte, aos colecionadores, aos museus, para tornar uma obra mais importante, né, na medida em que ela seja atribuída a um personagem mais importante, e aí o valor de mercado dela aumenta muito. Eu mostro a historicidade dessas representações, como que a ideia de estilo é histórica, nasce num período determinado do 18 e é aplicada, né, ao passado, quando ela não existia na verdade. Sim. Voltando à produção do mito, diz que o mito foi sendo construído atendendo determinados interesses, enfim. Quais são os... há um outro momento? São só esses dois momentos? Quais são os momentos da construção? Momentos. Eu diria que o primeiro momento é o do Instituto Histórico Geográfico. Nós temos uma breve leitura dos modernistas ali, também sobre esse personagem. São quase, né, os modernistas vão escrever no início do século, já do século XX, mas juntamente com esse movimento dos modernistas, nós temos a Era Vargas criando o Serviço do Patrimônio Histórico Nacional e levantando uma outra busca de identidade nacional ligada à arte brasileira e que é fundamental, a figura do Aleijadinho vai ser fundamental para essa criação do primeiro Serviço do Patrimônio Histórico. E temos um outro momento que é a redescoberta do Brasil pelos franceses, sobretudo Germain Bazin, que vai levar Aleijadinho e a arte brasileira para muitos outros espaços na Europa, né, fazendo com que essa arte seja, inclusive, revalorizada até pelos próprios brasileiros. Parece, se me recordo bem, até um uso na Era Vargas desse mito, ou estou enganado? Há alguma associação entre... Sim, sem dúvida. A Era Vargas é um momento em que os mitos de Aleijadinho, de Tiradentes, começam a ser criados, construídos e sobrevalorizados justamente para associá-los, não é, à figura de um governante popular, um governante magnânimo, que aglutinava as forças brasileiras em torno de um projeto político comum. Agora, quando se afirma... E Minas foi o celeiro desses mitos, né? Minas foi muito importante. Agora, quando se fala em mito, não se quer retirar do artista ou das figuras políticas, concretamente, né, seu valor. Né? Como é que você lida com isso, né? O falar de mito, né? O mito Aleijadinho, o mito Tiradentes? Eu falo justamente, o meu trabalho, a maior importância do meu trabalho está em mostrar que não se engrandece um ser humano ao torná-lo mito. É muito mais interessante e rico pensar Aleijadinho como um artista pobre que viveu em Vila Rica no século XVIII, que teve inúmeras dificuldades, que esteve vinculado ao seu contexto, que trabalhava como outros e, ao mesmo tempo, mostrar quantos artistas mineiros ficaram à sombra por causa da criação e do engrandecimento, né, desse mito, que acabou esmagando toda a memória dessas outras figuras que produziram e trabalharam
em Minas colonial. Sim. Há uma atualidade, não é, dessa mensagem do barroco? Sim, eu diria que sim. Eu diria, assim, mais ainda que o barroco mineiro, ele é mais do que uma mensagem construída para ser levada e uma mensagem acabada. Ele é uma mensagem aberta, ele é uma mensagem continuamente renovada a cada momento em que tanto pesquisadores, como fruidores, como apreciadores se debruçam para observar essa arte e sentem o quanto ela pode enriquecê-los como seres humanos também. Então, uma mensagem aberta o tempo todo. O que é que nós estamos fazendo para conservar todo esse patrimônio? Isso é uma questão assim, importantíssima e que me preocupa muito. Eu acho que é o momento não apenas do poder público assumir quase como uma polícia deslocada da população essa tarefa, mas de educar, de promover mais movimentos mesmo educativos para mostrar para a população que é ela quem deve conservar os seus monumentos e as suas obras. Bem, eu tenho muito a agradecer pela sua participação aqui. Eu acredito que os nossos telespectadores foram profundamente tocados, né, por toda essa nossa conversa aqui sobre o Barroco Mineiro. Agradeço, então, muito a sua presença. Desejo sucesso, né, a esse trabalho que você vem desenvolvendo. O livro da professora Guiomar de Gramont, Aleijadinho e o Aeroplano, foi editado pela Civilização Brasileira e pode ser encontrado, sem dúvida, nas melhores livrarias, né? Então, mais uma vez, Guiomar, muito obrigado. Eu quero terminar este programa de hoje agradecendo a sua audiência no Religare. São muitas pessoas que aqui e ali vêm comentando, que acompanham, que gostam, e que, enfim, também se formam aqui participando das nossas entrevistas. Então, um agradecimento muito especial nesse programa de hoje e uma notícia, né, sobre o programa de pós-graduação em Ciências da Religião, como eu tenho colocado sempre. Né, o programa de pós-graduação em Ciências da Religião está com inscrições abertas para uma nova turma de especialização em Ciências da Religião. As informações você pode obter em nossa página www.pucminas.br/ppgce. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.